não acreditar. Mas agora estamos na aula 51.1. Ei, galera, nós estamos quase chegando ao final, mas não fique entristecido porque a gente ainda está com você. Gente, eu fico muito estranho sem óculos, cara. O olho fica muito miúdo. Você percebeu, né? Pode parar de mangar da professora. Galerinha, vamos ver o que nós temos para nossa aula, porque o tempo, ele voa. Na tela, meu diretor. Joga lá, gente. A gente vai falar sobre biopirataria. Biopirataria. Tô falando tipo, é biopirataria? Você não viu o cronograma, não, professor? Biopirataria. Alright. E aí a gente vai entender o que é biopirataria. No primeiro momento, vamos falar um pouquinho sobre isso e ver por onde que anda essa biopirataria, quais são os tipos, né? Será que é somente biopirataria de plantas? O que é isso? Como acontece? Onde moram? Biopirataria de animais? Galerinha, às vezes nós não temos a percepção que, caramba, eu fiz isso e não sabia. É biopirataria. Fiz isso e não sabia. É biopirataria. Gorahen? No. You don't say Gorahen, you say Gorahat. You don't say Gorahen, no. You say Gorahat. Joga lá no tradutor. Joga lá no tradutor. You no say Gorahen. You that say Gorahat. Eu vou filmar ele fazendo Gorahat aqui pra vocês. Vai lá, Tata. Eu vou ler, você comenta. Senhor, pra gente iniciar aqui, ó, a gente tá falando aqui de biopirataria, certo? Pirataria, você sabe o que é. Bio é usufruir desse... Por exemplo, Tata. Mal? Vamos aqui, meu diretor. Little Wolf. The back. Tata. Meu diretor, tu quer ouvir eu falar, né? Obrigado, meu querido. Eu pensei que eu ia falar. Tata. Biopirataria. Bio é? Vida. Pirataria. A vida. É pegar algo que não é seu. Usurpar. Nossa. De uma forma que faz remeter... Isso. De uma forma que faz remeter o que os piratas faziam, não é isso, Tata? Mas, por exemplo, isso aqui é uma introdução. Biopirataria. Prof, tá bom. Nós vimos lá que vai ter dois tipos. Vai ter o tipo que ocorre com vegetais e vai ter o tipo que ocorre com animais. Mas dentro de cada uma delas tem as suas estratificações. Não necessariamente você vai levar o animal. Não necessariamente você vai levar aquele vegetal, aquele exemplar animal ou vegetal, mas algo que ele produz. Também é um tipo de Por exemplo, a estratificação da biopirataria no vegetal. Aquela estrutura que você levou era originária de quem? Não, por exemplo, assim, não é nem estrutura, tipo assim, pegar a mudinha, a folha. É ele conseguir aqui, vamos supor, no Brasil, a gente vai ver os tipos. Como isso acontece? Meu Deus, tem outro tipo? Por exemplo, para chamar a sua atenção. Sim. Porque muitas vezes, pegou uma planta que não é daqui do estado, que é daqui do estado de Rondônia, só dá aqui, você pega e leva para outro estado. Ou leva para fora do país, pegou a planta. Mas pode ser que você pegou, extraiu um princípio ativo. E levou esse princípio ativo para fora do país, para poder ser sintetizado. E esse princípio ativo tem uma importância para a atividade biológica, um fármaco. É biopirataria de ordem vegetal. Não levou o exemplar, mas só está aqui. Só tem aqui esse componente. Mesma coisa quando a gente fala de animais. Você pode tirar algo que pertence a um animal, que é a nossa fauna. O animal, eu falei fauna, tá? Mas na minha cabeça eu tinha que falar flora, porque é da nossa flora que está no mato. Não, é da fauna, faz questão dos animais. Sim, entendi. Tudo bem. Então pega um animal, aí tira um veneno.
Esse veneno leva, então não significa que é o exemplar, mas algo também que pertence a ele. Muitas vezes, você pode estar cometendo isso. Como assim, professor? Ai, eu fiz isso logo pra cá. Essa minha atitude eu peço desculpas. Mas, por exemplo, quando nós temos um amiguinho que vai pra praia e fala assim, ei, traz uma garrafinha da água, traz a garrafinha da areia, da praia pra mim. A gente pode falar sobre isso, aqui foi só uma introdução para vocês verem como a gente sem querer comete também biopiratarias. Mas é claro, nesse último exemplo, não envolve uma questão financeira. Opa, é isso. Dinheiro. Muitas coisas. Posso estar trazendo algo que não pertence ao meu habitat e prejudicar? Posso. Posso estar tirando algo de um setor? Posso. A gente não vai gastar. São coisas que a gente tem que tomar cuidado, mas isso não é biopirataria, porque não envolve o quê? Dinheiro. Questões financeiras. Perfeito, professor. Vamos lá, aumenta a tela aí, meu diretor. Fazer uma introdução, né? Gente, para falar sobre esse assunto, a gente tem alguns aspectos legais, né? Então, não existe ainda uma lei específica para a biopirataria, mas na lei 9.605, de 98, ela vai falar sobre a questão da proteção da fauna e da flora. Aí nós temos também dentro da nossa Constituição Federal também aspecto da biodiversidade, né, dessa proteção, doenças, vários aspectos. Só que aí existem várias pessoas, né, que vão abordar, trabalhar em seus artigos, em suas publicações, livros, enfim, vão estar conceituando isso aí. Então, quando o professor Jefferson falou da utilização desses, de extrair os... substâncias, né? Você não pegou o exemplar, o animal em si ou a planta, mas algo que ele produz. Isso. Como é que você... A palavrinha é o princípio ativo. Princípio ativo. Obrigada. Quando você faz isso aí e aquilo que você tirou, extraiu, levou, e aí você vai ter, exatamente, vai ter uma lucratividade, aí sim entra no aspecto de biopirataria. Por quê? Esse princípio ativo, ele saiu de que organismo, de que localidade? Se gera renda, você precisa dar os royalties, né? Isso. Para o país ou a comunidade de onde foi extraído aquilo ali. Você tem que... Mas se ocorreu patente, você fez a patente. Pois aí é. Não tem mais como. Pois é. Mas tudo isso, até existem também situações em que, mesmo você patenteando, mas aí você tem... É uma briga de quebra de patente. E aí, além disso, é assim, ó, quebra de patente não é muito fácil. Sim. Para quebrar uma patente dentro do seu território. Ainda mais quando é fora do território, antes de quebrar a patente, você tem que pedir, como é que é? Você pede eu tenho uma palavra para isso, que é a devolução patrimonial, porque o tem que devolver o patrimônio. E a palavra importantíssima que o professor colocou. Patrimônio. Repatriamento. Tem que ter, significa ter que resgatar isso primeiro, mas aí a pessoa continua com a patente. Aí você tem que quebrar a patente. Se eu não estou enganada, eu acho que tem 2 patentes foram quebradas só hoje. Em questões, eu vou dar uma olhadinha se é 2 ou outra está em processo. Em questões de biofármacos, vamos colocar assim, questões de ciência, sim, questão de patente de algum produto advindo de origem animal ou vegetal que é para a saúde. Ótimo, não é muito fácil. Olha, por isso é importante, toda vez que a gente tiver Mas, desculpa, mas é em questão da saúde da população, porque os grandes farmacêuticos, às vezes, eles apoiam pesquisadores, os pesquisadores fazem, de uma doença muito rara, aí tem que quebrar a patente se a pessoa não baixar o valor do medicamento. Gente, são
tantas questões. Não é questões de biobarataria, é questões de comércio. São tantas questões que envolvem... Por isso que é muito importante a pesquisa, né? Exatamente. Porque aí entra aquela situação, o pesquisador brasileiro, ele não recebe tanto incentivo, e quando eu digo incentivo, não é de... a gente tem pessoas que fazem coisas assim, mirabolantes, com pouquíssimos recursos, e alcançam assim, né? Imagine o que não seria capaz esse grupo de cientistas fazerem ou realizarem com uma devolutiva, uma pessoa simplesmente... Só é aquele negócio, tá? É só deixar com que o fomento que é disponibilizado para a pesquisa chegue. A gente não quer que aumente. Não precisa, só disponibilizando o que é direcionado. Mas, infelizmente, não cortam. Mas vamos voltar aqui. Vamos. Então, gente... Eu estou raciocinando de uma outra forma. Quando a gente terminar aqui, eu estou raciocinando. Tá, existem medidas, então... sim. Deixa eu jogar aqui. Pronto. Então, a biopirataria é a exploração ou apropriação ilegal de recursos da fauna e da flora e de conhecimentos da comunidade tradicional. Recursos esses genéticos, né? Da fauna, da flora, entre tudo. Da fauna e da flora e dos... Gente, passarinho dentro de uma garrafa PET. Isso. Eu não fico me perguntando... Não vou nem falar... enfim. E do conhecimento, gente, essa questão aqui é muito importante também. Porque não se trata só da fauna e da flora, mas daquilo que fica implicado dentro das comunidades, aquele conhecimento que vai ser passado de uma geração para outra geração, que faz com que aquela comunidade ela se mantenha ou tenha um diferencial em relação a outras comunidades. Por exemplo, a gente pode falar aqui das comunidades indígenas. Há muitos anos, eles vivem muito bem, obrigado, coexistindo ali com vários desses organismos, fauna, flora, solo, água, tudo. E eles têm formas de tratamentos, não sei se é a expressão correta, né, dentro de uma comunidade indígena, mas eles fazem... Cura, exatamente. Forma de cura. Obrigada. Eles fazem processos naturais de cura para várias situações. Através do pajé. Isso. Então, ou uma comunidade quilombola que seja, também vai ter um conhecimento, a forma de extrair, a forma de... fazer isso, aonde... fusão. Como pegar qual parte do vegetal utilizar, quais não utilizar. Até o horário. Eles respeitam determinado horário, que é bom você pegar lá a parte da folha, então você fazer determinado procedimento. Eles não usam medidor de nada, eles sabem a concentração certinha para não prejudicar o organismo. Então, gente, todos esses conhecimentos, eles são trazidos, são passados de uma geração para outra e, às vezes, acontece de haver uma captura dessas informações. Vou dizer assim. Sabe o que me lembrou? Antropólogos. Porque assim, não estou falando uma, mas é uma questão boa para se comentar. Porque é importante, mas toda vez que alguém entra numa comunidade só para observar, ela já altera. Aquela questão leva um tempo. Primeiro, a pessoa, quando está entrando, ela leva um tempo na comunidade para a comunidade agir normalmente, naturalmente, né? Para não causar um viés. Mas nesse período, vamos falar, de adaptação para a comunidade deixa eu me deixar estranhar, para eu até agir natural. Esse período de adaptação, para começar a coleta de informação, então assim, tem que tomar cuidado porque está levando uma informação da onde... Milenares. E essa informação, essa cultura que tem uma identidade, que tem todo um processo de hierarquia e tradição, vai ser transposta para um livro e vai ser comparada, vai ser pareada com os comportamentos sociais e o cara vai ganhar muito dinheiro com isso. Tá entendendo? Então, isso é se não tiver uma
compensação para essa comunidade, isso é uma biopirataria de conhecimentos tradicionais também, o comportamento. Porque a gente chama de os aspectos absunsores, que são aqueles que utilizam um conhecimento prévio, mas todo esse conhecimento prévio passou por a questão intelectual do indivíduo dentro daquela comunidade, que precisa ser aprendido pelas demais para que isso se perpetue por todas as gerações. Então, galera, você está atento a essa questão aqui. Não é só a questão da fauna e flora, mas tudo. Por isso, valorize. Ah, mas eu não gosto de dar ouvido aos meus avós. Não, gente, eles têm tanto conhecimento, eles são pessoas que passaram por tantas situações, né? Hoje você, por exemplo, hoje você pode contar uma experiência para os seus filhos, você passou por uma pandemia. Então, não é só a gente não está falando nesse momento de conhecimento intelectual. Sim. Nós estamos falando de conhecimento de vivência. Sim. Porque você pode ser o mais inteligente que for, mas se você não tiver esse trato de comportamento com o outro, de vivência, isso pode interferir muito no teu processo de formação, de relações pessoais. Então, essa vivência, não é o que você, vovô e a vovó não vai te ensinar matemática, não vai te ensinar química. Agora vai ter um ensinamento que não encontra na escola. As experiências, a vivência. Isso é importante para que a pessoa possa se desenvolver nos outros aspectos da vida, que um é o intelectual. Tem coisas que muitas coisas não se aprende dentro de uma sala de aula. Você vai se É porque ela é intelectual, não é questões morais, e que são muito lá a gente pratica. São enriquecedoras. Na escola você pratica essas questões morais, religiosas. Você vai praticar como você pratica no parque, você pratica. Agora, onde você aprende? Em casa, com a vivência dos nossos avós, que tem não só essa vivência, mas essa vivência realizada em uma determinada geração, que ele viveu numa geração e está vivendo na sua. E ele consegue fazer um parâmetro entre as duas gerações. E ali tem o quê? O que é comum para as duas. Entendeu? Porque os jovens falam o quê? Isso é ultrapassado, vovô. Calma. É ultrapassado porque era na geração dele, só que ele também ainda está vivo na sua geração. E ele está vivo ali, ele não sofre, ele não está angustiado. Então ele achou um encontro, como é que chama? Quando você ponto tem de união. Quando você tem um conjunto A, interseção. Então ele achou uma interseção entre gerações diferentes, mas que passam por mesmas situações, conflitos. Entendeu? Então, se ele está bem, por que você está estressado, jovem? Mas você tem que saber achar isso. Então, isso é disso que nós isso é uma sabedoria. O conceito de biopirataria surgiu em 1992 com a Convenção sobre a Diversidade Biológica apresentada na ECO 92. Aí você com certeza já deve ter ouvido falar muito dessa convenção. Para mim parece que foi ontem. Trazendo, pois sim, e muito tempo, né? 92. Nossa, para quem nasceu agora, vixe, não lembra nem as músicas desse tempo. Enfim, a biopirataria acontece em qualquer país do mundo, claro. Nossa, em 92? Meu Deus, eu tava na oitava série, não sei. Não faz conta, não. Não se prejudique assim. Galera, olha só. 92, meu Deus. Não, Jefferson, 92, 95, terminei. Eu cheguei aqui em 97. Foi. Ah, tá. Chegou aqui no estado. No estado 97. Meu Deus! Então vamos lá. Vamos! Isso significa que eu tô ficando bem quando a gente começa a relembrar. Maduro, professor.
Gente, quando tá falando aqui que ocorre em acontece em qualquer país do mundo que possua recursos naturais com potencial de... Aí que tá, comercialização. Verdade. Aí a gente vai lembrar novamente daquela faixa, né? Onde nós estamos presentes, a nossa floresta amazônica. Única. Está inserida nessa área onde os olhos do mundo estão atentos para nós. Infelizmente, eu vou usar essa palavra assim, a ganância humana e a falta de uma política. Ah, professora, aí vai... Ixi, tem tanta coisa. A questão das nossas fronteiras. As questões realmente da burocracia do país, que é muito grande para várias situações. Mas também tem esse negócio, eu concordo contigo, mas também esse negócio, né? Assim, tem a demanda. Aquele negócio. O cara só trouxe aquele passarinho que está aqui na Amazônia para o próprio Brasil, lá para o sul. Não vamos sair dentro do Brasil, sim, porque tem alguém que compre lá. É isso. Não é que é filha da mãe uma coisa dessa? O que leva um ser humano a pegar, retirar do ambiente, alterar a estrutura comportamental do animal para domesticar um animal que é silvestre. Entendeu? Mas dentro do próprio país, vamos ficar no nosso... É porque tem uma demanda e a pessoa ainda compra, sabe? Sim. A pessoa sabe que é consciente. É consciente. Ah, não sabia que não posso pegar se não tiver aquele colarzinho. Sim. Todas essas... em relação a criações, existe uma orientação do IBAMA. Tanto é que ela, quando vai pegar, ela não vê. Ela vê comercial do mico-leão dourado na TV, onde ela pode ali comprar. O comercial de uma store, né? Store é tipo assim, store pet. Um pet que você vai lá você vai no seu pet shop, pronto, seu pet shop. Você vai lá no seu pet shop, tem os filhotinhos de cachorrinho. Da raça que você quer. Mas ali tá tudo. Agora, mas chega lá e você vê uma arara azul no pet shop, você não vê. Você pegou aonde essa arara azul? Ah, porque eu fui no interior, no sítio do meu compadre, e aí ali tinha alguém vendendo ali na linha 1347. Estou inventando esse número, gente. Não estou falando que é o compadre que está vendendo, mas é o pessoal do interior está vendendo. Acontece também, né, professor? Isso é uma pirataria, porque se eu moro em Porto Velho não tem arara. Se passa voando, é bem entre aqui a ponte, que faz ligação da cidade com a zona rural, que já está quase virando urbana, não tem arara. É raramente que aparece. Então eu fui para um sítio. Isso é também uma pirataria? É, né? Então, tem essas questões do comércio que você está falando, mas tem a questão que, assim, a conscientização da pessoa, que aquele animal foi tirado de um habitat, ele vai perder totalmente as características dele. E outro, por exemplo, uma arara, um animal como esse que eu estou dando. Só um exemplo. Ele é um monogâmico, como é que é? Monogâmico. A arara? Mas tem outro nome, né? Monogamia. Não, mas é tipo assim, apesar que ele é monogâmico, por exemplo, se a fêmea morre, ele não cruza com mais nenhuma outra. É isso mesmo, monogamia? Isso. Na monogamia é quando eu só cruzo com uma mulher, não cruzo com outra mulher. Isso é monogâmico. Mas se a minha mulher morrer, eu vou atrás de outra. Ele não vai atrás de outra fêmea. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse que é o problema. Eles são fiéis, né? Porque, fêmea. Por exemplo, o leão cruza com uma, cruza com outra, e se elas morrerem, ele vai cruzar com outra. Sim. Agora ela não. Tem aves, né? Tem aves que só cruzam com aquela, e se ela morrer, acabou, Tatá. Aí, quando é uma coisa natural que acontece, isso está dentro do equilíbrio esperado. Agora, quando você tira, você já está, olha aí, ó. Prejudicando mais ainda. E quando um casal tem o quê? No máximo 2 filhos, 2 filhotes. No máximo. Porque mas um máximo de extrapolação 2, que aí tu vê o pai, a mãe e o filhote. É verdade. Não é? Tá bom, desculpa, vai. Tá ótimo.
Gente, no Brasil, esse tema vai ganhar uma dimensão enorme devido à nossa diversidade, a biodiversidade, devido a todos esses fatores climáticos que nos favorecem, né? Mas as pessoas veem, as pessoas com má índole, vou dizer assim, como potencial de grande exploração. Esse potencial de diversidade que nós temos na fauna, na flora, aí quando a gente fala de fauna, peixes, anfíbios, répteis, aves, gente, é muito grande, fora os micro-organismos, né? Então, o Brasil ele também possui esse potencial que atrai a atenção e o interesse dessas indústrias na área alimentícia, na têxtil, principalmente farmacêutica de diversos países. Os anuros, eles estão muito ligados à área da medicina por causa das toxinas neurológicas que têm sido investigadas. As toxinas neurológicas para poder realizar esses processos de doenças genéticas, principalmente neurodegenerativas. Não só eles, como serpentes. Nossa belíssima filomedusa, né? Ela vai, nessa região aqui do dorso, ela vai eliminar, né, todo o veneno dela, né? Vamos dizer assim, secretar, tá? E aí um cara de braba aí, tá? Um cara de braba. Tá, elas têm uma cara meio fechada mesmo. O olho mais o olho tá assim, né? E na cultura indígena também já foi relatado, né, a questão deles utilizarem algumas festas, né, rituais lá. E flecha. Não sei se é dessa daí. Não. Que eles pegam... de bufos, dendrobatia. Eu pego um desses aí, eu não sei. E para poder pegar o macaco a comer, pegar outros animais, mas tem uma quantidade só para paralisar o bicho, para sair correndo. Exatamente. Um caso famoso é o do veneno da jararaca, que teve seu princípio ativo, olha lá, né? O princípio ativo foi tirado de quê? De um animal, um réptil, né? Que é a jararaca. Mas o seu registro acabou sendo feito por uma empresa americana, o Scrip, que usou o trabalho e patenteou a produção de um medicamento contra... Olha só, essas serpentes do veneno dela, da peçonha delas, foi retirado esse princípio ativo para a questão do controle da hipertensão. Mas de onde ela veio? Uma empresa lá, né? De longe, lá, uma empresa americana, que utilizou, foi perspicaz aí, patenteou logo essa produção. E isso a gente sabe, professor, mas só que eles... Quer dizer que os nossos cientistas brasileiros não poderiam ter descoberto isso? Poderiam, mas aí tem aquela questão do foco da pesquisa, né, em si, que vai procurando e até que ela consegue... O grande problema não é a pesquisa, mas é a continuidade. Tem muita pesquisa que inicia e não se tem a continuidade. Ela se perde. Porque tá... Por exemplo, quando você trabalha... Sabe o que eu lembro disso? Pesquisa de répteis, ou então anuros, pesquisa com planta. Tem muita vertente, Tatá. Você vai trabalhar com anuro, aí dentro da equipe, um vai ficar o comportamento daquele anuro, o habitat, questões ecológicas. Aí o outro vão para questões de princípios ativos. E aí as pessoas acham que é só pegar, raspar a pele ou tirar um negócio que é uma enzima dele. Então aquilo é um pool de enzimas. E aí cada acadêmico tem que pegar, separar as enzimas estruturais e as enzimas das proteínas estruturais e as proteínas enzimáticas. E fazer testes com essas enzimáticas que são numéricas para saber que tipo de atividade biológica ela tem. Qual é a reação? Isso tudo demanda de tempo. E aí vem com o tempo, o dinheiro. Então, o problema não é pensar, não tem pesquisador que pensa sobre isso. Pensa, gente. Mas é manter, dar conta, porque tem pessoas que trabalham com uma enzima, Tatá,
que o cara fica os 3 anos dele só para falar assim, conseguir separar. Oh, meu Deus, é? Porque o equipamento é caríssimo. Então a gente vai utilizando outros equipamentos só para... Ele faz o mestrado de separar. O outro faz o mestrado... tem 2, mesma proteína. Faz o mestrado para falar assim, qual é o tipo de atividade biológica? Ela serve para tecido nervoso, ela serve para sinapses, ela serve para o sistema respiratório, serve para cada um deles. Só que aí tem que saber a quantidade, a separação. E aí, pô, vai ficar matando o sapo para pegar esse princípio? Aí vão fazer testes de síntese daquilo para botar em bactéria. Isso aí já foi o quê? Eu já formei, se eu fosse um professor, já formei 5 doutores, porque precisa de tempo, recurso para comprar equipamento e a manutenção. A demanda, né? A demanda. Isso porque a gente só fez os braços das ciências que você pega o anuro, mas tem um lado ecológico, tem um lado comportamental, tem um lado da medicina, tem várias ramificações. Verdade. Vamos aqui, ó, a biopirataria no Brasil ela teve início logo após o descobrimento, né, quando os portugueses se apropriaram das técnicas de extração do pigmento do pau-brasil, dominadas pelos povos indígenas. Vamos parar rapidamente aqui para o aspecto da flora, né? Detentora do ecossistema mais rico do Brasil, a região amazônica desperta um crescente interesse internacional, não somente quanto à sua biodiversidade, mas pelos conhecimentos milenares e seus habitantes, né? Para a produção de plantas medicinais aí. Esse bioma ocupa cerca de 50% desse território, abrange vários estados brasileiros, mas toda essa amplitude vai dificultar exatamente a extensão da nossa área é um dos pontos assim muito discutidos e até hoje ainda não teve solução, mas enfim. A maioria dos recursos naturais explorados ilegalmente pelo mercado internacionalmente é extraído da nossa floresta amazônica. Um dos casos de destaque dessa biopirataria é o contrabando de 70 mil sementes da ave da seringueira, né, lá no Pará, pelo inglês Henry Wickham, sei lá. Outra aqui, esse contrabando foram contrabandeados para a Royal Botanic Garden em Londres e para a seleção genética foram levados para a Malásia, África e outros destinos tropicais. Gente, essa questão de você te retirar, extrair e usufruir, lucrar com essa questão, né? Seja de semente, princípio ativo, seja o próprio animal, e logo, enfim. Tudo isso pode estar realmente alterando. Aí a gente vai falar de outras plantas como açaí, né? O cupuaçu, tá? E aí, em relação à nossa fauna, a gente tem esses encaixotamentos desses animais, muitos deles não conseguem sobreviver ao transporte desses animais. Por quê? Porque existem colecionadores, pessoas que simplesmente se acham no direito de retirar... Quer ter no jardim da sua casa. Exatamente. Quer ter esse privilégio de acordar, ver um mico-leão lá no seu quintal, enfim, tá? Aqui. E ó, Tata, dá um perto aí, Tata, aí, ó. Né? Essas estruturas. Não, é para mostrar esses 2 bichinhos. Que retrata que pessoas que têm a sua fazendinha, gostariam de ter. Então eles fazem terrível. Pessoal, aqui para nós. Finalizando então essa nossa aula sobre biopirataria. E daqui a pouco a gente volta. Para fazer um bate-bola, jogo rápido, relembrar tudinho, porque tem atividade daqui a pouco. Ai, quase que eu caio. Tchau, gente. Tchau.